Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do PET BCI. Eu sou José Everson, faço parte do PET BCI e hoje a nossa convidada é a Amabile Costa. Boa noite, Amabile. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Fique à vontade. Essa é a nossa quarta palestra desse ciclo de palestras online que o PET BCI está fazendo. Então, o nosso tema de hoje vai ser sobre biblioteca prisional, leituras em espaços de privação de liberdade. Então, se você conhece alguém que tem interesse nesse tema, estuda ou quer estudar, compartilha com ela essa live, chama ela para assistir com a gente. Ou, se você é da turma de biblioteconomia, ciência da informação, tem algum conhecido que trabalha em biblioteca, que se interessa por essa área, compartilha essa live com ela. E vai comentando aqui, vocês que já chegaram, boa noite, se vocês estão ouvindo bem, se a imagem tá boa para a gente saber que tá tudo certo. Algumas pessoas estão comentando. E daí, enquanto a gente espera as pessoas chegarem, vamos compartilhando na live, tá bom? E daqui a pouco a gente começa. Deixa eu pôr na tela aqui nosso tema de hoje. Então, ó, esse vai ser nosso tema, nossa quarta palestra do Encontro com Autores da Ciência da Informação Brasileira. Vamos ver. O pessoal está chegando. E aí, gente, a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente tem feito nessas últimas lives. Mais para o final, a gente vai disponibilizar o formulário, aí a gente avisa aqui antes, a gente vai deixar nos comentários aqui dessa live, aí vocês acessam, preencham, é muito importante para a gente ter esse feedback de vocês também. E é por lá que a gente vai mandar os certificados e as referências que a Mabel vai passar para a gente, junto com o trabalho dela, que ela vai falar para a gente hoje aqui nessa live, tá bom? Então, mais para o final da live, a gente avisa um pouco antes, a gente disponibiliza para vocês esse formulário. Ó, a Scarlett Martins comentou, eu estava empolgadíssima esperando esse tema. Que bom, na Ah, verdade, foi bom legal. você ter falado isso, porque a gente sempre pede nesses formulários o feedback e algumas sugestões de temas. E a live de hoje a gente trouxe com base nessas sugestões que vocês mandaram. Então lá teve também para a gente trazer sobre biblioteca prisional, daí a gente foi pesquisar, levantar. A gente fez o convite para a Mabel, ela aceitou e está aqui com a gente hoje. Então a gente também agradece vocês que mandaram para a gente esse tema. A pedido de vocês, do público que nos assiste. Então, isso é muito interessante também. Ó, o pessoal está chegando. Boa noite. Estou aqui com a Amabile Costa. Deixa eu esconder. Bom, então, só para a gente entender, o Encontro com Autores da Ciência da Informação Brasileira é um evento do PET-BCI da UFSCar, e o objetivo é apresentar e discutir trabalhos da área da ciência da informação, né? Trazer esses pesquisadores para compartilhar com a gente o que eles têm pesquisado, sendo trabalhos e estudos recentes. Então, hoje, nosso tema é Biblioteca Prisional e Leitura nos Espaços de Privação de Liberdade. E aí, como eu falei, durante a live, vocês podem deixar as perguntas e comentários nos comentários dessa live, e aí no final a gente faz as perguntas para a Amabile, tá bom? O formulário eu vou disponibilizar um pouquinho mais tarde, e aí a gente avisa aqui também. E agora, falando um pouco sobre a nossa convidada, antes de passar a palavra para ela. Então, quem aceitou esse convite, quem vai falar com a gente hoje é a Amabile Costa. Ela fez graduação em Biblioteconomia, com habilitação em Gestão da Informação na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Fez mestrado em Ciência da Informação na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e agora é doutoranda em Ciência da Informação na Universidade Federal de Santa Catarina e é bolsista CAPES. Também faz parte da equipe gestora da Associação Catarinense de Bibliotecários, com cargo de diretora de marketing e divulgação. Além disso, também faz parte do grupo de pesquisa, representação e organização do conhecimento na Universidade Federal de Santa Catarina. Também é voluntária no programa Novos Horizontes, a Universidade nos Espaços de Privação de Liberdade.
e algumas áreas de pesquisa. Eu anotei algumas, e aí depois a gente manda para vocês o currículo Lattes dela, tudo completinho, daí vocês podem fuçar mais assim o que ela tem trabalhado. Então, algumas áreas: bibliotecas prisionais brasileiras ou internacionais, política de desenvolvimento de coleção e gestão do conhecimento. Bom, então eu vou deixar a Amável conversando com vocês e eu volto no final com as perguntas, tá bom? Amável, fica à vontade para falar, tá bom? Qualquer coisa pode falar que eu estou ouvindo você também. Tá bom, obrigada, José. Qualquer Bom, coisa, se o áudio falhar, alguma coisa tu me avisa, tá? tá bom, fechou. Obrigada. Gente, boa noite a todos e todas. Eu gostaria de agradecer ao PET de Biblioteconomia e Ciência da Informação da Universidade Federal de São Carlos e à professora Paula Vedove pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês sobre uma temática que eu estudo há um tempo já e que eu adoro falar, que eu adoro conversar sobre. Eu estou um pouco nervosa, não vou negar, eu até estava conversando com o José antes, mas vai ficar tudo bem. Eu fiz um roteirinho para eu não me perder, porque eu começo a conversar, e aí vai expandindo muito o assunto. Então, para que a gente possa manter no tempo, né, e que dê para fazer perguntas depois, eu montei esse roteirinho. Então, para começar a conversar com vocês, eu pensei em explicar como eu cheguei até a temática das bibliotecas prisionais. Acho importante que vocês entendam esse contexto e essa trajetória em relação à minha atuação e às pesquisas que eu faço. Então, em 2015 ou 2016, eu não me recordo bem, mas entre esses 2 anos eu cursei a disciplina de fontes de informação na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, onde eu me graduei, como o José informou anteriormente. E essa disciplina era ministrada pela professora Daniela Câmara Pizarro. Inclusive, ela foi a minha orientadora de TCC e minha co-orientadora na dissertação. E ela passou um vídeo sobre bibliotecas prisionais. E nesse vídeo, ele foi feito pela Kátia Lindemann, acho que a maioria das pessoas conhecem, né? Ela contava um pouquinho da experiência dela em relação às bibliotecas prisionais da região do Rio Grande do Sul, né? Aqui do sul do país. E aí, eu fiquei encantada com essas experiências e com esses relatos, e a partir dessa aula eu decidi qual seria a minha temática de TCC. Então, alguns dias depois eu conversei com a professora Daniela Pizarro e ela topou me orientar e a gente começou a ter encontros e pesquisar sobre a temática. E aí, coincidentemente, eu atuava como bolsista de extensão num laboratório da universidade. E a professora Geisa Spitzel Coforado de Abreu, que é uma professora da pedagogia, ela começou um projeto, um programa de extensão dentro desse laboratório, e o programa era intitulado Novos Horizontes, a Universidade nos Espaços de Privação de Liberdade. A professora Geisa, ela ficou 1 ano na coordenação, logo em seguida saiu por motivos de forças maior, e quem assumiu foi a professora Daniela Câmara Pizarro. O programa é o meu xodó, gente, eu sou apaixonada pelo programa. O programa foi encerrado agora em 2019, mas ele tem, em conversas com a professora Dani, vai ter algumas ações que terão continuidade, né, depois que a gente passar esse momento em que estamos vivendo. Então, eu vou explicar um pouquinho do programa para vocês. O programa ele é dividido em 4 ações. A primeira ação ela é voltada pela prestação dos vestibulares dentro dos estabelecimentos prisionais, especificamente na penitenciária de Joinville, que é uma região aqui de Santa Catarina, e na penitenciária de Florianópolis, que fica na capital. Então, toda a vida que acontecia o vestibular fora da universidade, acontecia dentro. Quando acontecia o vestibular na universidade, acontecia dentro dos estabelecimentos prisionais. E aí eram as professoras, né, que iam lá coordenar a aplicação das provas dentro desses estabelecimentos.
A segunda ação é intitulada Formação Compartilhada, que aí era coordenada pela professora Caroline Kern, que era uma professora da pedagogia da UDESC. Então, eram encontros entre a professora com assistentes sociais e professores do sistema prisional, né, dos estabelecimentos prisionais aqui de Santa Catarina. Toda essa minha experiência, gente, é em base aqui em Santa Catarina, tá? O meu estudo é voltado, meu universo de pesquisa são as penitenciárias de Santa Catarina, eu leio sobre outras penitenciárias do mundo, do Brasil, mas a minha experiência e a minha atuação foi e está sem, e será, né, dando continuidade no doutorado aqui nas penitenciárias de Santa Catarina. E aí a professora ia fazer encontros, os professores e os assistentes sociais traziam as temáticas relacionadas às prisões que eles queriam discutir nos encontros, e a professora trazia as pessoas específicas das áreas para poder conversar com eles. Aí uma terceira ação era a biblioteca, então a gente fazia todo um suporte, né? Atuava enquanto estagiárias dentro da biblioteca, até a gente tem duas estagiárias do programa Novos Valores aqui do estado de Santa Catarina. Então, elas atuam na biblioteca da penitenciária de Florianópolis, especificamente. E aí, uma outra ação, e a última são eventos relacionados à área. O nosso maior evento foi o primeiro Seminário Internacional de Arte e Educação Prisional. Ele aconteceu na UDESC. A gente teve foi uma semana inteira de eventos. Se vocês colocarem primeiro Seminário Internacional de Arte e Educação Prisional no Google, vai apresentar o site com os anais do evento. E na fanpage do programa Novos Horizontes também tem alguns vídeos sobre o dia do evento. E aí o evento trazia vários aspectos relacionados à educação, biblioteca prisional. E aí até veio a professora Ashley, que é uma professora de Michigan, de uma universidade dos Estados Unidos, com os seus alunos apresentar e conversar com a gente sobre as suas experiências em relação ao teatro lá. Um dos professores colaboradores do programa Novos Horizontes era o professor Vicente, que é um professor do teatro, né, da Universidade do Estado de Santa Catarina, e ele tinha esse contato com a Ashley, então a gente casou todas as temáticas nesse evento. E aí, como eu disse anteriormente, né, o programa foi finalizado agora em 2019, mas se vocês procurarem na fanpage, tem várias ações que a gente fez, várias fotos, a fanpage do programa apresenta vários referenciais teóricos sobre a temática. Depois disso, em 2017, eu fiz o meu estágio curricular obrigatório na Biblioteca da Penitenciária de Florianópolis. O que acontece? A Biblioteca da Penitenciária de Florianópolis, ela está dentro do complexo penitenciário de Florianópolis. Esse complexo, ele tem alguns estabelecimentos prisionais, como, por exemplo, a Casa do Albergado. Depois, mais para frente, eu vou explicar os estabelecimentos prisionais que tem aqui no Brasil. Então, o complexo, ele atendia a Casa do Albergado, o Centro de Observação, atende ainda, né? Ele ainda está ativo. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, a Penitenciária Masculina, o Presídio Masculino e Feminino. E aí, a Biblioteca da Penitenciária de Florianópolis, ela atende só a penitenciária masculina, já que por mais que seja um complexo, cada estabelecimento desse tem o seu diretor. Então, a penitenciária atende só a penitenciária masculina ali do complexo. E eu atuei lá em 2018, foram 6 meses indo todos os dias na penitenciária, estagiando com o acervo. Depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouquinho sobre essas minhas experiências. E aí, no final do ano, eu defendi o meu TCC, né, no final de 2017, e o meu TCC orientado pela professora Daniela Pizarro, ele tinha o objetivo de verificar como os funcionários do complexo penitenciário, né, qual era a percepção deles em relação à importância da Biblioteca da Penitenciária de Florianópolis. Ele já está publicado, já está divulgado esse TCC. Acho que se vocês jogarem no Google, o meu nome vai aparecer. Ele remete assim, né, para a UDESC, ou se vocês entrarem no acervo da biblioteca da UDESC, aparece lá.
E aí, em 2018, em fevereiro, eu me formei. E aí, logo em seguida, uma semana depois, eu comecei o meu mestrado na Federal de Santa Catarina, sob orientação da professora Camila Monteiro de Barros, que escreveu juntamente comigo um artigo, né? Essa palestra, ela vem de um artigo que a gente publicou na revista CB, como o José mencionou anteriormente. E aí, a minha dissertação, ela teve o foco de entender qual era a constituição desse acervo da Biblioteca da Penitenciária de Florianópolis. Por que a gente escolheu só uma biblioteca de uma penitenciária, né? Primeiro porque cada biblioteca prisional, mesmo no mesmo estado, na mesma região, elas têm aspectos diferentes, peculiaridades, né? Cada uma tem a sua característica, cada uma tem o seu padrão. E eu escolhi a Biblioteca da Penitenciária de Florianópolis porque eu já tinha contato, né? Enfim, e é a biblioteca com o maior número de acervo aqui em Santa Catarina. E foi um estudo de caso. Então, eu estava pesquisando para saber de onde vinha esse acervo, como ele estava ali, como estava sendo catalogado, como estava sendo classificado. E aí, no fim da minha dissertação, a gente propôs umas diretrizes para a criação de uma política de desenvolvimento de coleção. Porque a Biblioteca da Penitenciária, ela não tem ainda essa política, ela é um dos objetivos, né, da professora Dani, enquanto ação do programa Novos Horizontes, é instituir essa política, criar ela. Então, a gente fez e deixou disponível para que isso acontecesse. A dissertação ainda não está disponível, ela foi defendida agora, dia 26 de fevereiro, e logo em seguida a gente entrou na pandemia, em isolamento social, então aos pouquinhos o programa está fazendo o trabalho e aí vai divulgando a dissertação. E aí, uma semana depois, como foi do TCC para o mestrado, para a dissertação, da dissertação foi para a tese. Eu entrei, né, agora no doutorado, também na Federal de Santa Catarina, é um programa de pós-graduação em Ciência da Informação, sob orientação do professor Rodrigo de Sales. A minha tese atualmente, ela vai ficar nos ambientes prisionais, que é uma coisa que eu não abro mão, porque eu gosto muito de trabalhar com essas ambiências, mas a gente mudou o foco, a gente saiu de biblioteca prisional e vai trabalhar com a linguagem carcerária que os reeducandos utilizam dentro dos estabelecimentos prisionais. Não sabemos ainda se eu ficarei só em Santa Catarina ou se eu irei para o Brasil, né? Porque a gente sabe que cada região tem os seus dialetos. Então, a gente ainda está tentando entender o projeto, né? Faz pouco tempo que eu entrei. Então, a princípio é isso, e foi assim que eu cheguei na temática, tá? Em relação ao título da palestra, ele vem, né, de uma publicação da revista CB, que é da Associação Catarinense de Bibliotecários, e ele foi escrito enquanto eu estava bem no início do meu capítulo da dissertação sobre leitura e mediação. Eu tenho um capítulo sobre isso na minha dissertação. E bem no início, quando eu decidi fazer esse capítulo, a gente publicou esse artigo porque ele foi para um evento, né? Ele foi enviado para um evento e aí desse evento foi para a revista. Antes de eu começar e entrar realmente na temática do artigo, eu acredito ser importante pontuar algumas coisas em relação ao sistema prisional em si, né? Então, o primeiro é que o perfil da comunidade carcerária. É importante saber o perfil dessa comunidade, é importante saber com quem a gente está conversando, quais são as necessidades informacionais. Então, o que acontece? Para levantar esses dados, a gente tem alguns levantamentos e algumas fontes disponibilizadas pelo DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. Até 2016, o DEPEN ele publicava o Infopen, que aí era um documento que reunia todas as informações de todas as penitenciárias de todos os estados brasileiros, informações sobre o nível de escolaridade, dados relacionados à raça, cor, né? Enfim, todos os aspectos, nível... eu já falei isso, né? Nível de escolaridade, desculpa. Vários aspectos sobre a comunidade carcerária e sobre o sistema prisional. E aí, em 2018, em 2016, o Infopen foi extinto.
Em 2018, vem o Banco Nacional de Monitoramento das Prisões. Esse Banco Nacional de Monitoramento das Prisões, ele funciona da seguinte forma: cada estado tem a pessoa que é responsável por poder alimentar esse banco de dados. Só que em 2018, eles divulgaram em 2018, né? Só que esses dados de 2018, eles estão faltando os dados de 2 estados, Rio Grande do Sul e São Paulo. Sabemos que São Paulo tem a população, né, carcerária maior do Brasil. Então, esse levantamento não conta com esses 2 estados, e a justificativa foi que não teve tempo hábil para que essa base fosse alimentada. E aí, agora, em 2020, foi lançado um outro levantamento com dados de 2019, só que esses dados, eles foram diminuindo. Por exemplo, lá em 2018, no Infopen, tinha os dados sobre o nível de escolaridade. Agora, em 2020, já não tem mais. Ele é mais geralzão, assim. Ele fala o número de pessoas que estão encarceradas, e aí o número de pessoas que estão encarceradas por penitenciária, por regime, por crime, enfim. Então, eu vou apresentar para vocês os dados levantados de 2018, por conta de toda essa minha explicação de que em 2020 não teve esses pontos, tá? Então, em 2018, 95% da população carcerária eram homens, 54,96% se consideram negras ou pardas de acordo com a classificação raça e cor do IBGE, 52,27% dispõe de ensino fundamental completo. O que eu percebi dos dados de 2016 para de 2018? Primeiro, que o aumento da população carcerária em geral, né, de 2020 para 2018 aumentou, infelizmente. E aí, no dado de 2016, a população carcerária, a maioria dela dispunha de ensino fundamental incompleto. E aí, agora, em 2018, está afirmando que dispõe de ensino fundamental completo. A questão é aquela que eu falei anteriormente. São Paulo e Rio Grande do Sul não disponibilizaram os seus dados. Então, até que ponto esses dados são verídicos e estão de acordo com a realidade, sabe? Um outro aspecto que eu quero trazer para vocês é que aqui no Brasil a gente tem 6 espaços destinados aos reeducandos. Quando eu falo reeducando, eu estou falando da comunidade carcerária, da pessoa que está em situação de privação de liberdade. Então, aqui no Brasil são 6 espaços: penitenciária, colônia penal agrícola, casa do albergado, centro de observação, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e cadeia pública. Cada um desses estabelecimentos possuem suas peculiaridades, mas apresentando a literatura, né, que a gente pesquisa e que a gente faz o levantamento bibliográfico e as minhas experiências dentro dos estabelecimentos prisionais, a gente percebe que a teoria é um pouco diferente da prática, como em qualquer outro lugar. Então, o que acontece? Por exemplo, na penitenciária, que é o meu universo de pesquisa, na lei, né, a gente tem uma lei, a Lei de Execuções Penais, número 7.210 de 1984, que fala sobre todos os aspectos e direitos e deveres do reeducando para com o Estado e do Estado para com o reeducando. Por que do Estado para com o reeducando? Porque, geralmente, os estabelecimentos prisionais, eles são administrados pelo governo, né, eles são públicos. Então, o que acontece? Na lei, eles afirmam que a penitenciária é só para regime fechado. Mas a gente sabe que dentro de uma... Quer dizer, as pessoas que estão nessas ambiências sabem que a penitenciária, geralmente, ela possui os 3 regimes que existem aqui no Brasil, que é regime fechado, regime aberto e regime semiaberto. E até as pessoas que não foram julgadas ainda, porque vai para uma penitenciária quem já foi condenado, quem já passou por um juiz, foi condenado, vai cumprir sua pena numa penitenciária. E aí, as pessoas que não foram condenadas, os presos provisórios, que são chamados, eles ficam dentro das penitenciárias. E, na verdade, eles deveriam estar dentro de uma cadeia pública. Então, é bom deixar isso bem evidente. Um outro ponto que eu queria apresentar, e aí eu já começo a entrar no artigo,
é que o conceito, não o conceito, mas as perspectivas sobre bibliotecas prisionais e os seus propósitos. Então, é importante ressaltar, antes de eu começar a falar sobre as bibliotecas prisionais em si, que quando uma pessoa ela é privada de liberdade, o único direito que ela renuncia é o direito de ir e vir. Todos os outros direitos, como, por exemplo, acesso à informação, tem que ser disponibilizado. Então, direitos constitucionais, federais, estaduais e municipais, em qualquer uma dessas esferas, a não ser o direito de ir e vir, ele tem que ser proporcionado para o reeducando. E isso é indiscutível, tá, gente? Isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está na Constituição, enfim, em diversas outras legislações e fontes confiáveis. Na lei de execuções penais, aquela que eu citei anteriormente, ela é uma lei extensa, ela está dividida entre vários capítulos e seções, e aí a gente tem uma seção de assistência educacional, e aí nessa seção a gente tem o artigo 21, e aí o artigo 21, ele prevê que em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca para uso de todas as categorias de recluso, e aí é regime aberto, semiaberto e fechado, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Então, a biblioteca prisional, ela está prevista em lei. Eu gosto de afirmar isso porque a gente que trabalha e que pesquisa e que está presente nessas ambiências, quando a gente vai falar sobre isso, as pessoas sempre falam, porque está ajudando bandido. É muito comum a gente ouvir isso. O senso comum, assim, ele é tão falho que as pessoas falam coisas que não tem nem como, sabe? A gente não tem nem força de rebater, porque é muito desnecessário e ela não sabe o que ela tá falando. Ela tá sendo inconstitucional e tá cometendo um crime, né? Porque quando a gente fala uma coisa dessa, a gente entende que a pessoa não quer que a lei seja cumprida. E a lei federal não sendo cumprida no Brasil, ela é um crime. Então, eu gosto de deixar isso bem evidente. Em relação aos propósitos da biblioteca prisional, alguns autores, tanto brasileiros quanto internacionais, e aí geralmente, quando a gente vai pesquisar sobre biblioteca prisional, a nossa literatura é estrangeira, tá? Eu fiz os meus levantamentos, tanto para o TCC quanto para a dissertação, deu para perceber isso, que a maioria dos autores são de fora do Brasil e a maioria deles são dos Estados Unidos. Então, os propósitos de uma biblioteca prisional são apoiar o programa educacional de uma instituição, atender às necessidades de leitura recreativa, locais que apoiam a saúde mental dos detentos, auxiliam na interação positiva entre as pessoas que estão privadas de liberdade e os seus familiares enquanto visitas, e deveriam auxiliar para que as pessoas privadas de liberdade alcançam níveis espirituais, educacionais e sociais. Além disso, elas poderão ser centros de formações legais, ou seja, disponibilizar um acervo voltado para o direito, centro de informação relacionado às coisas e o que está acontecendo extramuro, né, fora das penitenciárias, centro de pesquisa pessoal e de apoio ao currículo escolar. É bem importante que todas as pessoas entendam que não é uma biblioteca prisional, em uma biblioteca prisional não vai ter todos esses aspectos, né? Uma biblioteca prisional talvez não consiga atender todos esses aspectos. Isso é o que a teoria apresenta para a gente, que uma biblioteca prisional pode disponibilizar para um reeducando, né? Claro que a gente gostaria que ela fosse isso tudo, mas a gente já sabe, inclusive eu apresento isso no artigo, que, por exemplo, as bibliotecas prisionais brasileiras, elas não têm bibliotecário, a maioria delas não tem bibliotecário. Aqui em Santa Catarina, eu realizei uma pesquisa, né? Nenhuma biblioteca de Santa Catarina tem bibliotecário. A professora Dani, ela coordena a ação na biblioteca, né? Ela está lá presente, auxiliando, mas ela não é uma bibliotecária contratada pelo sistema prisional. E isso é uma das lutas que a professora Dani vem trazendo junto e debatendo, não debatendo no sentido ruim, mas conversando com as entidades que falam, que representam o sistema prisional, que cuidam das penitenciárias, para que esses cargos sejam efetivados dentro do sistema, para que haja um concurso público, para que esse cargo seja ocupado.
Continuando, né, dando continuidade ao artigo, a gente reconhece que a gente não tem bibliotecário na maioria das bibliotecas prisionais aqui do Brasil e entendemos que a presença de um bibliotecário dentro do sistema prisional possui uma função social, já que a sua base está arraigada nos preceitos da humanidade, tal como roga o nosso juramento. Então, quando a gente está lá sendo formado, a gente jura que a gente vai, né, auxiliar todas as pessoas, não importa o contexto em que ela esteja. Além disso, os bibliotecários dispõem da obrigação de prestar serviços a todos os membros da sociedade, independente das suas circunstâncias. Além de ter isso no nosso juramento, tem isso no nosso código de ética, né, o código de ética da profissão bibliotecária. Outro aspecto que eu trago no artigo é em relação à segurança dos estabelecimentos prisionais. O que acontece? Em qualquer estabelecimento prisional, de dentro do Brasil ou fora do Brasil, ele prioriza a segurança, sempre. Em primeiro lugar, vai ser sempre a segurança, gente. Não importa o que estiver acontecendo, a segurança vai estar lá, tanto da segurança enquanto estrutura, né, de cuidar da estrutura do estabelecimento prisional, quanto da segurança das pessoas que estão lá dentro. Então, o que acontece? A gente sabe que não é todo livro que vai entrar, não é todo material que vai entrar e ser disponibilizado para que os educandos possam ler. Por exemplo, na penitenciária de Florianópolis, os presos eles não têm acesso à biblioteca pessoalmente. O que acontece? Essa biblioteca ela está no prédio administrativo do complexo penitenciário. E aí, no prédio administrativo, circula só as pessoas, os funcionários, né? E os presos que são intitulados de regalia, ou seja, os presos que estão trabalhando dentro da penitenciária. Eu acho bem difícil a gente falar regalia, porque dentro de uma penitenciária, as pessoas elas que estão privadas de liberdade, elas perdem seus nomes, né? Isso é bem difícil e são pesquisas que devem estar acontecendo e que vão acontecer, de que a identidade é perdida lá dentro. As pessoas viram números ou funções, e isso é muito complicado, sabe? E aí, era só para explicar um porquê do termo regalia e que eu não gosto de falar ele, gente. Desculpa, eu me distoo, né? E aí, o que acontece? Os livros chegam até as celas. Então, as celas, ele chega de 3 formas. A primeira são os empréstimos, em que as meninas elas separam os livros, né? Vai cerca de 60 a 70 livros para as alas. E aí, essas alas, elas circulam os livros entre si. A segunda opção de um livro para dentro de uma cela é por meio do memorando. Ou seja, o reeducando ele escreve solicitando o livro ou a temática que ele quer. E aí esse memorando vai para o pessoal da segurança do complexo ou de qualquer estabelecimento prisional. Esse é procedimento padrão, tá? Vai para o pessoal da segurança, a segurança vê como tá o comportamento, se tiver bom comportamento, aí vem esse memorando para a biblioteca, e esse memorando, as meninas, né, que estão lá, e eu, na época, quando estava também, separava o livro e encaminhava para o reeducando, ou vai por meio do pedido do advogado. O que acontece? Os pedidos são analisados, e aí passa pelo chefe de segurança, e aí ele vê os livros que possam infringir a segurança, como, por exemplo, livros de cunho erótico, sexual, livros de fabricação de arma, livros de como cavar buracos, enfim, esses tipos de livros, eles não podem entrar nos estabelecimentos prisionais, e isso aí é procedimento padrão para qualquer um, tanto brasileiro quanto fora, isso dá para ver na literatura apresentada. E também os formatos desses materiais, como, por exemplo, livro de espiral não entra, porque a espiral ela pode ser retirada e pode ser utilizada contra a própria pessoa ou contra uma outra pessoa. E livros de capa dura, por exemplo, não entravam, dependendo do estabelecimento, o livro de capa dura. O livro de espiral, pelo meu conhecimento, ele não entra, tanto fora quanto dentro do Brasil, ele, né, pode se tornar alguma coisa que possa infringir a segurança. E os livros de capa dura pode passar material ilícito.
dentro deles, porque o livro de capa dura eu não tenho nenhuma aqui agora, mas ele é todo mundo acho que já viu, né? É a capa dura e aí vem um papel branco, geralmente, ou colorido em cima, e aí nesse meio pode passar alguma coisa. O que acontece? Ali na penitenciária de Florianópolis, no começo, não podia entrar livro de capa dura, de nenhuma forma. Ao longo do desenvolvimento do programa ali dentro, as pessoas, o chefe de segurança, enfim, a administração do complexo, liberou para uma determinada ala para fazer um teste de como seriam os livros de capa dura. E aí, a partir desse teste, se desse tudo certo, o livro seria liberado para todo o complexo. Mas, a princípio, livros de capa dura, eles não entram mesmo, tá? Nem dentro do Brasil e nem fora. Em relação a um outro ponto apresentado no artigo, é sobre a mediação da leitura e da informação dentro dos espaços de privação de liberdade. Então, relacionado a esses aspectos, a gente sabe que a leitura ela proporciona a ampliação do vocabulário por meio das novas palavras apresentadas nos materiais consultados. Além disso, a leitura, de acordo com Pelandré, e aí depois eu vou montar a lista certinho de todos os artigos e notícias que eu utilizei para montar essa minha fala, e aí o pessoal do PET disponibiliza para vocês. De acordo com Pelandré, a leitura apresenta diversos resultados de interação, tais como informação que vem da folha, né, dos materiais consultados, ou dos conhecimentos internalizados como conhecimentos tácitos, sejam eles especificamente linguísticos, sejam de conhecimento de mundo ou enciclopédicos que são entrelaçados. Além disso, sabe-se que a informação tem um papel relevante e crucial no processo de construção do conhecimento, e aí, em conformidade com Malaquias, isso torna necessário ao homem organizar sua vida a partir do tipo de informação que ele tem acesso. Então, qual é a informação que está sendo disponibilizada para o reeducando? Porque a gente sabe que a informação e a disponibilização de informação, por exemplo, nós, enquanto bibliotecários, numa recuperação da informação, nós não somos neutros, nós não conseguimos ser neutros, isso é do ser humano, não tem como ser neutro, as pessoas sempre têm um preconceito, seja ele bom ou ruim, mas tem um preconceito de alguma coisa. Então, tem que estar atento a isso, sabe? A esses questionamentos. Qual material está sendo disponibilizado? Esse material não vai entrar mesmo por conta da segurança ou por conta da censura? Entende? Então, são aspectos que pessoas que estão dentro, trabalhando nessas bibliotecas prisionais, precisam perceber e estar atentos. A biblioteca prisional, ela atua como agente de disseminação e mediação da informação, disponibilizando à comunidade carcerária e assim conscientizando a condição dos reeducandos de ser no mundo e configurar um conceito de cidadania. Outra concepção que a gente apresenta no artigo, eu e a professora Cami, é sobre as práticas informacionais. Então, a gente percebe que as práticas informacionais elas não podem ser compreendidas desconexas da realidade social e nem de um modo de produção no qual se inserem categorias econômicas, culturais, políticas e ideológicas. E aí, nesse quesito, entende-se que é necessário visualizar o contexto que a pessoa privada de liberdade está inserida. Primeiro, entender da onde ela vem, suas origens, suas culturas. Não é necessário saber o crime que ela cometeu, até porque não é toda pessoa que gosta de conversar com isso, e a gente não está ali para ser invasivo, né? Então, entender mesmo como era a vida dessa pessoa, qual era a cultura, quais eram os aspectos que ela tinha fora do sistema prisional, e aí entender qual tipo de unidade que ela tá, já que cada unidade tem sua peculiaridade, quanto tempo e qual regime ela foi condenada, né? Como eu disse anteriormente, no Brasil são 3, regime fechado, aberto e semiaberto. Traçar um perfil, o nível de escolaridade dessas pessoas que estão privadas de liberdade, quais conteúdos elas gostariam de ler, qual é o formato melhor para elas. Geralmente, o formato que está presente numa biblioteca prisional são livros, geralmente doações, a gente percebe isso pela literatura levantada e até pela Biblioteca da Penitenciária de Florianópolis. Quando eu fiz o estudo de caso, eu fui lá, né, quando eu era bolsista, quando eu estagiei lá, deu para perceber que a maioria dos livros
que estão presentes no acervo são doados. É importante que as pessoas entendam que quando vão fazer as doações, para qualquer lugar, mas para as bibliotecas prisionais, que ali não é um depósito. Então não adianta tirar tudo que tu não quer mais, que está desatualizado, e mandar para uma biblioteca prisional, porque o que vai acontecer é que a pessoa que cuida, ela vai olhar, vai ver que está desatualizado, que isso é um dos aspectos das políticas de desenvolvimento de coleção, e vai para o desbaixo aquele material. Então, a gente precisa estar atento a isso, sabe? E aí, geralmente são livros, porque o que acontece? Dentro de uma penitenciária, por exemplo, dependendo da penitenciária, tem penitenciária que tem sala de vídeo, por exemplo, e aí disponibilizam DVDs, enfim, CDs. Mas geralmente não entra esse outro tipo de material, até porque tem artigos e literaturas e autores que falam sobre isso, de que, por exemplo, um livro ele pode ser quebrado e se tornar algo que possa infringir a segurança. Então, todos os aspectos, como a biblioteca é montada, estruturada, os livros que estão nela estão voltados para essa segurança, em primeiro lugar. E aí, além disso, é importante ver quais atividades esse reeducando está exercendo, tanto em relação ao trabalho, quanto em relação a estar na escola da penitenciária, né? Em ver em que série ele está, o que ele precisa... né, em relação para suprir sua necessidade informacional. Então, é bem um estudo de caso mesmo, assim, entender o que o reeducando precisa e o que ele quer. E aí, um outro aspecto que a gente eu tô quase finalizando, tá? E aí, a gente abre para perguntas, enfim. Eu funciono melhor assim, vocês perguntam e eu respondo, que aí eu não me perco muito. Um outro aspecto que a gente traz no artigo é sobre a democratização da informação, e aí a gente percebe que a democratização da informação é uma prioridade dentro e fora do sistema prisional, e isso porque é primordial possibilitar todas as maneiras, condições para o acesso da comunidade à informação, permitindo principalmente que ela possa também gerar e produzir não só informação, mas cultura, veiculando os seus interesses, ideais, propostas e soluções. Então, democratizar a informação pressupõe o oferecimento pela biblioteca de amplas formas de acesso à informação. Ainda em relação à mediação da informação, entende-se que a mediação, como prática educativa, é um ato político. Então, por exemplo, as pessoas que estão no sistema prisional e estão estudando, estão dentro das escolas, das penitenciárias, é um ato de resistência, elas vão ter acesso à informação, elas vão repassar essa informação para os seus colegas. E sabemos que a informação, enfim, a curiosidade das pessoas, ela não é neutra, né? Ela sempre parte de um princípio, de uma necessidade que a pessoa gostaria de atender. Sendo assim, a ação de disponibilizar a informação e suprir suas necessidades está envolta na decisão de possibilitar o acesso a um acervo constituído por uma política de desenvolvimento de coleção, por exemplo. Eu percebi, pelas minhas pesquisas em relação ao levantamento bibliográfico, que a maioria das bibliotecas prisionais, elas não têm política de desenvolvimento de coleção. A Biblioteca da Penitenciária de Florianópolis, por exemplo, como eu citei lá no começo, é uma que não tem ainda, né, a política de desenvolvimento de coleção, ela vai ser elaborada. Eu encontrei, nesse tempo todo de pesquisa, um livro que fala sobre desenvolvimento de coleção em bibliotecas prisionais. Ele não é brasileiro, ele é dos Estados Unidos. E aí eu comprei ele, né? Ele chegou para mim e foi a única referência que eu encontrei em relação à política de desenvolvimento de coleção em bibliotecas prisionais. Deixa eu dar uma respirada. Enfim, a mediação da informação proporciona o acesso e a perspectiva a dados que poderão auxiliar na conscientização dos direitos e deveres em relação ao viés político, econômico, social e educacional. Essa mediação proporciona acesso às medidas de prevenção relacionadas à Covid-19, por exemplo, né, que é um momento em que a gente está vivendo, um momento de pandemia, um momento que as pessoas precisam ficar em casa, mas como as pessoas privadas de liberdade vão ficar em casa, entende?
Então, já que eu toquei nesse assunto da Covid-19, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a Covid-19 e as prisões, né? As pessoas que estão encarceradas. Atualmente, existe aqui no Brasil um grupo que está monitorando a situação do coronavírus dentro das instituições penais. São pesquisadores da Universidade... Ai, gente, da UNB, da Universidade, acho que é Federal, né, de Brasília ou estadual. Enfim, da Universidade de Brasília. E é uma iniciativa, né, da universidade, é um observatório, o nome da ação é Observatório Infovírus. Eles têm fanpage, eles têm... se vocês jogarem no Google, vocês vão recuperar, mas eu vou deixar disponível a notícia que eu tenho sobre isso, e lá tem os links das redes sociais deles. E aí, esse Observatório Infovírus, ele está sendo coordenado pelo Centro de Estudos de Desigualdade e Discriminação da Universidade de Brasília, que inclui vários outros grupos da universidade do país inteiro, inclusive tem um grupo de estudos aqui da Federal de Santa Catarina. E o que esse observatório está propondo? É analisar os boletins de saúde divulgados pelos estados e departamentos penitenciários nacionais e as declarações das autoridades responsáveis pela população carcerária com o objetivo de identificar se há inconsistência, mapeá-las e divulgá-las. Por quê? Porque os espaços de privação de liberdade, eles estão superlotados, gente. O cenário atual é de 748.009 pessoas presas. E isso aumentou de 2018 para cá. E pelos dados apresentados pelo Observatório do Infovírus, ao menos 13 pessoas ligadas aos sistemas prisionais, eles já morreram em decorrência do coronavírus. Então, o que acontece? Dentro de um estabelecimento prisional, uma cela que é para 4 pessoas, tem 10 pessoas. Isso é aglomeração. Fora que dentro dos espaços de privação de liberdade, a gente sabe que no saneamento básico quase não existe. Então, isso é muito preocupante. As pessoas não estão lavando o tempo todo as mãos. As visitas não estão entrando por questões, né, de prevenção, para que não seja propagado dentro dos estabelecimentos prisionais o coronavírus. Mas, assim, o Estado não está disponibilizando para eles, por exemplo, sabonetes, enfim, a gente sabe que isso não acontece. Então, a situação é muito grave, a gente que pesquisa e está presente nos ambientes prisionais está muito preocupado em relação ao coronavírus. Alguns estados eles estão tentando fazer algumas medidas, por exemplo, aqui em Santa Catarina, o governo ele autorizou a saída das pessoas que fazem parte do grupo de risco e do coronavírus, né? E que, enfim, ele elencou algumas categorias para que essas pessoas possam se encaixar e sair. Acredito que as pessoas do regime fechado continuam, né? Nos espaços de privação de liberdade, mas as pessoas do regime semiaberto e aberto, ou pessoas que iriam progredir, né? Irão progredir até junho, julho desse ano, aqui em Santa Catarina, elas foram, de qualquer forma, elas iriam sair, né, dos espaços de privação de liberdade. Foi adiantada essa saída, para que eles possam se cuidar, enfim. Uma medida que está rolando agora é que alguns estados ou algum senador, enfim, eu não lembro quem foi, mas eles querem que volte os containers. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas os containers, acho que a maioria das pessoas sabem o que né? São aquelas caixas de ferro. E a medida ela diz que os containers têm que voltar para que as pessoas privadas de liberdade que ou estão com suspeita ou estão com coronavírus fiquem dentro desses containers. Gente, esses containers eles não têm janela, eles não têm ventilação. Como é que eles querem colocar uma pessoa dentro de um container desse, sabe, com uma situação de saúde que não está boa? Então, essa medida ela é inconstitucional, ela é contra os direitos humanos, enfim. Tem várias associações e instituições que estão tentando fazer com que essa medida pare e não seja aprovada.
Então, o meu recado final para vocês é que vocês se cuidem, que vocês fiquem em casa, se possível. Se não for possível ficar em casa, que vocês acatem as medidas preventivas. A gente sabe que responsabilidade social salva vidas. E agora, no contexto em que estamos vivendo, responsabilidade social salva muito mais vidas. Então, se cuidem dos seus familiares, tenham consciência de que ir para rolê não acontece agora, gente. Deixa isso para depois da quarentena, mata a saudade das pessoas depois. Porque, por exemplo, eu até estava vendo no Mídia Ninja, que é no Instagram deles, né? Eu gosto muito do Mídia Ninja, e eles postaram uma pessoa explicando, né? Por exemplo, a gente marca um rolê, vai todo mundo que tá aqui lá pro rolê. Alguém é assintomático, aí, por exemplo, essa pessoa pega, por exemplo, eu sou assintomática, passo para alguém, essa pessoa vai para o mercado, pega, é assintomática também, vai para o mercado, esbarra em alguém que é do grupo de risco, essa pessoa vai pegar e essa pessoa não vai sobreviver, pelas perspectivas que a gente está vendo mundialmente, sabe? Então, se cuidem, fiquem em casa, esse é o momento de focar nas leituras, pessoal da pós, da graduação, né? Foquem nas leituras, foquem nas pesquisas, e estejam atentos a tudo que está sendo publicado e divulgado. Vão em fontes confiáveis, vão em mídias confiáveis, em dados confiáveis. Isso é bem importante, porque a propagação da fake news está vindo desde a eleição, né, do digníssimo presidente e de outras pessoas, porque ele não é, obviamente. Então, tomem cuidado com o que vocês estão divulgando, tá? E é isso, gente. Estou aberta a perguntas. Acho que eu falei demais, José, me desculpa. Eu vou abrir agora os comentários de vocês, que senão, se eu ficasse vendo, eu não ia conseguir prestar atenção. Tá certo. Muito obrigado por essa palestra, foi muito boa. Tem alguns comentários, as pessoas gostaram bastante. Ai, tá cortando, José. Eu não sei se é a minha ou se é a tua. Voltou? Voltou. Você tá me ouvindo? Aham. Ok. Bom, vou falar de novo então. Muito obrigado por essa palestra. Imagina. Tem algumas perguntas, alguns comentários. Eu vou colocar na tela também. Tá. Eu acho que vai dar certo. Então vamos lá. Então a primeira pergunta é da Scarlett Martins. Aqui, ó. Tá. Você consegue ler? Consigo. Então, gente, se eu não souber responder alguma coisa, eu sou bem sincera, eu vou falar que eu não sei responder, e aí eu converso com vocês depois. Eu sou bem aberta de ir conversar no privado, a intimidade rola solta aqui, né? E aí eu posso pesquisar e aí eu trago para vocês caso eu não saiba de alguma coisa, tá? Então a Scarlett, ela pergunta: visto que a população carcerária é tão negligenciada porque existe aquela visão de que a prisão serve para corrigir e punir apenas, como funciona a implementação de uma biblioteca prisional, já que ela é parte da biblioteconomia social, fora da curva que quer para essa população? Então, Scarlett, a implementação da biblioteca prisional, ela é uma questão de legislação, como eu falei anteriormente, né? Então, por exemplo, não é uma temática que é trabalhado nos cursos de biblioteconomia, eu não fazia ideia, por exemplo, de que existia biblioteconomia prisional, até a professora Daniela passar o vídeo pra gente. E ela é uma questão de ser implementada pelo Estado, né? O Estado que tem que implementar essas bibliotecas prisionais. Então, cabe nós, bibliotecários e cidadãos, estar em cima, né, do Estado e ver quais são os aspectos, não, mas como essa biblioteca vai ser implementada pelo Estado, cobrar isso deles, sabe? Porque é uma questão de que eles precisam fazer a implementação e nós, bibliotecários, enquanto classe, sabendo que a gente precisa atender todas as ambiências, todas as circunstâncias, todas as pessoas, está cobrando
essa implementação, como a professora Dani está fazendo em relação à implementação do cargo aqui, né, de bibliotecário. Eu acho que eu respondi, gente. Aí eu fico nervosa, desculpa. Aí eu não consigo ler tudo, eu não consigo ver tudo. Eu acho, Marco. Eu li, eu não consigo ver todo o comentário dele, mas a pergunta dele eu vi. Ele fala assim, ó: além do governo fazer a sua parte, você acredita que falta também ações mais enérgicas dos profissionais bibliotecários e dos órgãos que regem a profissão? Sim, falta. Eu acredito que assim, ó, as universidades que possuem o curso de biblioteconomia e as classes que representam a profissão tem que estar em cima, tem que estar pegando junto com o Estado para poder cobrar isso deles. É uma cobrança mesmo, gente, porque é um direito, entende? É um lugar que a gente tem que estar trabalhando, é um lugar que está aberto para que nós possamos, não aberto, mas é um nicho para a profissão, entende? Bibliotecário precisa estar dentro desses ambientes. Óbvio que não são todas as pessoas que conseguem trabalhar em ambientes prisionais, enfim, até tem autores que falam sobre isso, mas é importante que as pessoas tenham consciência e cobrem isso mesmo, cobrem isso do Conselho Federal de Biblioteconomia, cobrem isso do Conselho Regional de Biblioteconomia, cobrem isso das universidades, né? Como eu falei anteriormente para a Scarlett, eu não vejo isso nos currículos. Os professores apresentam em suas aulas, mas não está especificamente na matriz curricular do curso, sabe? E isso precisa ser cobrado, a gente precisa se unir mais e ir para frente. Eu percebo muito que os bibliotecários, não sei em todo o Brasil, né? Mas pelo menos aqui na região sul, é muito acomodado. Então, acomodado no sentido de, vamos pegar junto e vamos lá cobrar, entende? Vamos se unir a classe para ir lá cobrar o que precisa ser feito, que é um direito, sabe? Enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto classe. Então, eu acho que falta, assim, a gente está abrindo nichos, né? Por exemplo, tem professores que estão falando em sala de aula sobre isso, como a professora Dani Pizarro. E, por exemplo, eventos, a associação, eu participo da Associação Catarinense de Bibliotecário, então, quando sempre que estamos juntas, até a Débora está aqui, a gente sempre fala sobre isso, eventos a gente apresenta sobre a perspectiva prisional, então, quando a gente está nos lugares e a gente pesquisa, a gente fala sobre as bibliotecas prisionais, porque as pessoas tenham consciência e entendam que elas existem, né? Porque muita gente nem sabe a existência delas. Então, eu acho que a gente precisa se unir sim e que a gente precisa cobrar isso. É uma questão de cobrança para depois a gente dar continuidade ao trabalho, né? E não é só cobrar, é cobrar e estar ali com as pessoas, se disponibilizar para ir para um ambiente prisional para auxiliar, nem que seja de uma forma voluntária, né? A princípio. Muito bem. Agora uma pergunta da Ana Paula. Ela quer saber um pouco mais sobre a sua experiência no estágio. Tá. Gente, a minha experiência... Eu tenho várias experiências no estágio, assim. Algumas muito boas. Na verdade, todas foram... acrescentaram, assim. Eu comecei o meu estágio lá na Penita e algumas coisas me surpreenderam, assim. Primeiro, em relação à segurança, né? A quanto essa segurança era firme, os procedimentos são firmes. E em relação ao respeito que os reeducandos tiveram comigo, eles sempre, gente, eu nunca tive problema com nenhum reeducando. Eu trabalho só com a penitenciária masculina, minha pesquisa, enquanto estágio, né, eu estava só na penitenciária masculina. O que me marcou muito foi saber, primeiro, que os reeducandos não poderiam estar dentro da biblioteca prisional, né, estar lá presente comigo. Isso me deixou muito abalada, é uma coisa que a gente tenta mudar, mas, enfim, não depende só da gente, né. Outra coisa que me marcou muito foi quando eu estava catalogando
Lá na Biblioteca da Penitenciária de Florianópolis, a gente usa o BibLivre, tá? Que é um software livre. A gente faz toda a nossa catalogação lá e aí a gente utiliza a classificação decimal universal porque abrange mais as temáticas. E aí uma coisa que me marcou muito, eu estava catalogando e classificando um livro sobre orgasmo tântrico. E, meu, pra mim super normal esse livro entrar. De boa, sabe? Gente, a pessoa tá privada de liberdade, só isso, o direito de ir e vir não pode, ponto. E aí, uma pessoa da segurança passou por mim e falou: ai, nem adianta, esse livro não vai entrar. Gente, a minha cara foi no chão. Eu fiquei, não é possível que esse livro não vai entrar, sabe? Tipo, eu acredito que a pessoa não tinha nem consciência do que era, sabe? Um orgasmo tântrico, eu acho. E ele simplesmente disse que não ia entrar. E eu fiquei pensando, meu, sabe? Por iniciativas talvez como pensamentos, enfim, como pessoas como essas, assim, que acham que não vai entrar, não por motivos de segurança, mas por motivos de sei lá o que, censura. Como assim, sabe? Tipo, a informação não chega. A gente. Outra experiência que marcou muito para mim. Eu fiquei chocada, gente. Eu olhei, deixa eu só terminar meu pensamento, né? Eu falei pro cara, falei, meu, isso aqui vai entrar, sabe? Isso aqui, quem sou eu, né? Perto de alguém da segurança de um estabelecimento prisional. Mas eu fiquei, não, sabe? Não. Por quê? Isso é um preconceito teu, é uma censura, então me diz por que não vai entrar? Eu era muito de questionar, assim, mas tem horas que a gente não pode ser tão ir tanto pro embate, né? A gente tem que saber conversar com as pessoas. Outra coisa em relação à minha experiência foi ter contato com os professores da penitenciária. Eu ficava muito perto deles, né? Quase no mesmo espaço, assim, dividido por paredes. Meu, eles são incríveis, eles fazem um trabalho incrível, eles levam, depois que eles perceberam a gente ali, que a gente teve contato, que a gente explicou que era uma biblioteca prisional, explicou as funções que a gente realizava, eles começaram a frequentar mais, a pegar mais livros para eles e para levar para a sala de aula, para conversar com os educandos sobre. Então, esse foi um aspecto que me marcou muito, os professores. Gente, um pessoal que está com a gente quando a gente está dentro da biblioteca prisional, e eu acredito que fora dela também, são os professores. Acolham eles, estejam com eles, entendam eles, sabe? Isso é muito importante para que a gente possa se unir. Um outro aspecto foi que a gente foi conversar com alguns reeducandos sobre as necessidades informacionais deles, e aí a gente percebeu que numa mesma, não ala, né, porque tem celas, e essas celas são divididas por alas. E aí a gente tem os chefes das alas, né, que são as pessoas que representam os outros detentos. Então desceu alguns chefes de algumas alas, a gente conversou com eles, e aí a gente percebeu que eles queriam direito constitucional, direito penal, livros Senhor dos Anéis, e aí desceu depois uma outra, uns outros chefes, né, de ala, e aí eles queriam autoajuda, eles queriam Paulo Coelho, eles queriam livros de religião. Então a gente já vê que aí dentro de um mesmo espaço, né, dividido por grades, já existem necessidades informacionais totalmente diferentes. Eu nunca tinha entrado numa penitenciária até eu entrar, né, dentro, começar o meu estágio, começar com o programa Novos Horizontes. E eu acredito que as pessoas que queiram trabalhar com as bibliotecas prisionais, que elas conversem com os professores, com os seus professores. Eu fui conversar com a professora Dani na cara e na coragem, assim, por favor, vamos comigo, a gente estuda juntas. Não era uma temática dela a princípio, ela não estudava bibliotecas prisionais, a gente estudou junto, ela pegou junto comigo. Na minha dissertação foi a mesma coisa, a professora Camila sentou, estudou comigo, e agora no doutorado o professor Rodrigo provavelmente vai fazer isso, mas como a gente está na pandemia, a gente está em isolamento social, né? A UFSC está parada, tanto em aspectos presenciais quanto EAD.
E aí a gente está tendo orientação, eu tive uma orientação com o Rodrigo, a gente já definiu os aspectos do meu projeto. Então, conversem com os seus professores, falem com eles, procurem quem trabalha com a temática, por exemplo. Ano passado, eu fui para o Congresso Brasileiro de Biblioteca e Documentação, eu acho que é isso, é o CBBD, organizada pela FEBAB, e ano passado teve o primeiro Fórum de Bibliotecas Prisionais. Tá até os dados certinhos, existem os anais desse fórum, e vejam as pessoas que publicam, que estão presentes. Por exemplo, lá eu encontrei o Ciro, a Raquel, a Camila, a Leia, todos eles de lugares diferentes do Brasil. Por exemplo, a Raquel, acho que estava em Manaus, o Ciro e a Leia em São Paulo, mas em localidades totalmente diferentes, o Ciro no interior, a Leia na capital, a Camila estava junto com a Raquel, e eu do Sul. Então a gente conversou, trocou experiências, vão atrás, conversem com as pessoas, chamem elas, sabe? Isso é muito importante. Menino do céu. Eu não tô te ouvindo. Agora sim? Deu. Uhum. Então, eu vou pôr a pergunta aqui, que é da Brenda. Ela pergunta, você acredita que há algum tipo de resistência ou preconceito da área em relação à abordagem de bibliotecas prisionais, considerando a baixa presença do assunto nos currículos e emendas dos cursos de biblioteconomia? Eu acredito, Brenda. Eu acredito. Eu passei por isso em relação a alguns professores, de resistência. Assim, era uma resistência sutil, mas era uma resistência. A universidade é resistente porque a universidade, na minha perspectiva, eu acredito que de alguns autores, ela é um ambiente para as pessoas brancas, elitista, para as pessoas de classe média alta. Então, trazer uma temática que as pessoas querem que esqueçam, porque as pessoas elas acreditam que os reeducandos eles vão ser presos e nunca mais vão sair, né? Pelo menos é essa perspectiva que eu acho que o senso comum pensa, porque as pessoas não estão nem aí, as pessoas não querem que os reeducandos leiam, enfim. Elas querem que eles sejam ignorados e abandonados. Há uma resistência, sim. Eu, em todo lugar que eu vou, não importa a disciplina que eu faça, eu trago aspectos das bibliotecas prisionais para que as pessoas tenham consciência. Eu estou sempre falando sobre isso. É importante a gente ocupar esses espaços falando sobre a temática. Há uma resistência que ela precisa ser, aos pouquinhos, quebrada. E as pessoas precisam entender que são temáticas que precisam ser discutidas, entende? Isso é muito importante. Eu tinha outras coisas para falar, mas eu esqueci, gente. Desculpa. José, pode voltar. Tá ótimo. Eu ia falar alguma coisa e eu esqueci quando eu falei sobre a universidade. Mas, enfim, esse é o padrão da universidade e a gente percebe agora com a pandemia, né, gente? Por exemplo, beleza, a gente precisa dar continuidade nos nossos calendários, ok, a gente entende isso, mas assim, não é todo mundo que está na universidade que tem uma estrutura, que tem um computador, que tem um celular, que tem internet, tem tudo disponível. Então, a gente tem que pensar nisso, né? A universidade, ela tem que sair dessa casinha de pessoas brancas, né? E elitista. Eu falo em relação a pessoas brancas, eu sou uma pessoa branca, eu tenho consciência da minha branquitude e dos meus privilégios perante a sociedade. É importante as pessoas terem consciência disso, sabe? Para trabalhar dentro de um ambiente prisional, ter consciência de que a maioria da população carcerária presa se considera negra ou parda, então o racismo constitucional está presente, o racismo institucional está ali, é importante as pessoas entenderem isso. Existe um relatório da ONU em que o relator ele fala sobre isso, em relação aos presídios brasileiros, em relação a um racismo constitucional, um racismo institucional. Então, trabalhar dentro do sistema prisional é tu ter consciência disso, ter consciência de classe, ter consciência dos teus privilégios, ter consciência de ser uma pessoa branca trabalhando dentro desses ambientes, entende? Do que isso pode acarretar, entender que tu não... Sabe, essa história de salvadora da pátria não existe mais.
ter consciência de que a gente não, de que não somos todos iguais, entende? Tem pessoa que acredita nisso ainda, mas a gente sabe que não funciona mais assim, né? Isso é bem importante. Para a pergunta da Ana, ela é aqui da UFSCar. Ela pergunta se existe algum incentivo como redução da pena para aqueles que frequentam bibliotecas e, consequentemente, leem. Ana, muito obrigada pela sua pergunta. Eu adorei. Esqueci de falar sobre isso, gente. Como? Não é um incentivo, eu não considero um incentivo. Talvez algumas pessoas sim. Mas existe atualmente no Brasil uma recomendação chamada Recomendação número 44 de 2013, e ela fala sobre a remissão de pena pela leitura. Então, o que acontece? O sistema da remissão de pena pela leitura, ela é uma recomendação, então ela não é uma lei federal, ela não é uma obrigação. Cada comarca, cada penitenciária em uma região, ela responde a uma comarca. Essa comarca, ela vai dizer, né, se pode ou não ter esse projeto dentro da penitenciária. O que acontece? Ali na penitenciária de Florianópolis, que eu vou falar do meu universo de pesquisa para que vocês possam entender, tá? Quando a gente entrou, em 2016, não tinha ainda o projeto de remissão de pena pela leitura instituído. Ele foi, o que aconteceu? As pessoas responsáveis pela educação do sistema daquele complexo, né, daquele ambiente, daquele estabelecimento prisional, eles criaram um projeto, enviaram para o juiz para que haja remissão de pena pela leitura dentro desse estabelecimento. E aí o projeto ele apresenta uma lista diversa, né, de livros sobre a temática, não sobre a temática prisional, né, sobre diversos outros aspectos, incluindo literatura. E aí o projeto foi aprovado, né? Agora ali na penitenciária de Florianópolis tem um projeto de remissão de pena pela leitura. E aí, como funciona? O reeducando, ele pega o livro, ele lê, faz resenha. Essa resenha vai para uma professora, ela corrige, passa pelo juiz, não é pelo juiz, mas por alguém, né, que cuida dessa parte jurídica, e por uma assistente social. E aí, depois de um determinado número, que agora eu não me recordo, mas eu apresento isso na minha dissertação, eu apresento sobre isso. Depois de um determinado de número lidos, de determinadas resenhas feitas, ela reme alguns dias da pena. Eu acho que são 12 dias ou 45 dias. É alguma coisa assim, eu não lembro. Tem determinados livros, né, para ler, determinado período de dias, não tem como sair lendo, né? Tipo, tudo quanto é livro. Mas a recomendação, ela é boa. O meu único apontamento, questionamento em relação à recomendação é os livros que são apresentados, sabe? Os livros não são todas as pessoas que são acostumadas a ler literatura, enfim, mas eu acredito, e também não é todo o material que não tem, tipo, por exemplo, 12 livros para 12 reeducandos lerem. Eu acho importante, isso até era uma iniciativa, acho, do Ciro, né, quando ele estava atuando dentro das bibliotecas prisionais, eram grupos de estudos realizados, isso tem em muitos lugares. Aqui na penitenciária de Florianópolis ainda não tem. Mas existem em vários lugares esses grupos de estudos onde as pessoas se reúnem, né? Elas pegam um livro, pode ser um livro da remissão ou não, e aí elas leem e compartilham as suas experiências, sabe? E isso é muito importante, gente, muito importante. Tem várias iniciativas, se vocês pesquisarem no Google, vai apresentar os estados e os estabelecimentos que falam sobre isso. Mas em relação à redução de pena, tem essa, né? Pela leitura, e aí tem a redução de pena pelo trabalho também. A tantas horas trabalhadas reduz tantos dias. Voltei. José, menina, achei que você tinha sumido. Eu tô vendo os comentários aqui, o pessoal tá Ai, gostando muito. gente, a minha orientadora, a professora Camila. Tá aqui também? Faz uma homenagem Acabei de ler agora. o comentário dela, desculpa, gente. Ó, a pergunta da Gabi. Quer saber se você encontrou
mostrou alguma dificuldade de fazer a biblioteca em ambientes prisionais como uma ferramenta para o desenvolvimento dos reeducandos? Calma aí que eu não sei se eu entendi a pergunta. Maior dificuldade de fazer das bibliotecas em ambientes prisionais uma ferramenta. Eu acho que a maior dificuldade. Eu não sei se eu entendi a pergunta, eu vou responder do que eu acho que eu entendi, tá? Eu acho que a frequência do reeducando dentro da biblioteca prisional, sabe? Isso é uma das maiores dificuldades, por exemplo, ele não poder ir lá, poder ter contato com o livro, ler esses livros, pelo menos enquanto experiência aqui de Santa Catarina. Isso é uma dificuldade imensa para mim. A gente já conversou e conversava, né, com vários reeducandos explicando o que era a biblioteca, e aí os horários de funcionamento, como os livros iam, e aí eles foram disseminando a informação entre si, sabe? Mas acho que a maior dificuldade é isso, fazer com que os ambientes prisionais entendam que é importante esse contato físico com a biblioteca. Eu até apresento na minha política de desenvolvimento de coleção na dissertação, né, uma proposta, uma das diretrizes, era essa, ver horários, enfim, que possam ser adaptados e que possam, que os reeducantes possam frequentar, porque a gente sabe que dentro dos estabelecimentos prisionais a gente tem pessoas, né? Enfim, existem grupos que não podem se encontrar por motivos diversos. E então, acho que adequar os dias da semana, os horários, para que essas pessoas possam frequentar essas ambiências. Pelo que eu li e pelos documentários que eu assisti, fora do Brasil, existe muito isso, dos reeducandos frequentarem as bibliotecas prisionais. Primeiro porque eles podem se autodefender. Aqui no Brasil a gente não pode, a gente precisa de um advogado para se defender. Mas fora do Brasil eles podem ter essa defesa, né? Então eles podem se autodefender e eles têm contato direto com a biblioteca. E eu acho que isso é uma idealização de muita gente que trabalha dentro das bibliotecas prisionais. E acho que isso é a maior dificuldade também. Muito bom. A gente tem uma pergunta. Babi, gente, que mulher perfeita. Opa. Muitos elogios. Tem Eu muita tô gente vendo comentando aqui aqui. contigo, desculpa. Tá aparecendo na tela, né? Tá Eu vou pôr a aparecendo. pergunta que ela é um pouquinho grande, mas eu vou ler, só para não. A Jennifer quer saber, nessas experiências, bibliotecas prisionais e os livros, melhora um pouco a situação psicológica dos reeducandos. Sim. Eu acredito que sim, Jennifer. Jennifer, né? Falar se uma pessoa é feliz ou não é uma coisa muito difícil, né? Mas eu também acredito que é uma questão de que as pessoas estão lá, elas são abandonadas, elas não são vistas pela sociedade, e isso é bem difícil, né? Nós que estamos em casas, em meio a uma pandemia, nossa saúde mental está quase indo embora. Imagina para uma pessoa que está privada de liberdade, que ela é abandonada, que ela vive num ambiente insalubre, que é difícil mesmo, sabe? Eu acho que os livros eles podem auxiliar de alguma forma, assim, dependendo de como a pessoa vai utilizar as informações e dos seus propósitos, eles podem sim auxiliar e amenizar alguns aspectos de estar dentro dos ambientes prisionais, né? E até alguns autores eles afirmam isso, né? Que as bibliotecas prisionais elas deveriam poder auxiliar nos alcances de níveis espirituais, educacionais, sociais, enfim. Bacana.
Agora tem uma pergunta da Larissa. Ela comenta: uma unidade de informação prisional é tão legítima quanto qualquer outra. Porém, você presenciou se devido à carência de políticas públicas nos cárceres, existem maiores barreiras, restrições ali dentro para o trabalho do bibliotecário? Olha, Larissa, eu vou falar das minhas perspectivas, tá? Eu acho que a maior barreira e restrição, além da carência das políticas públicas, eu concordo com isso, Ai, como eu vou explicar, gente? Me fugiu. Pera, bota de novo a pergunta. Eu pensei em outra coisa. Além das barreiras, lembrei, além das barreiras das restrições em relação às políticas públicas, as pessoas não conhecerem o que a biblioteca pode proporcionar, sabe? Os funcionários não entendem, às vezes, para que uma biblioteca serve, quais os serviços vão ser prestados, né? Enfim, eu já ouvi, até está na minha pesquisa de TCC, que a biblioteca, que um dos funcionários da biblioteca, um dos funcionários do complexo penitenciário, ele disse que a biblioteca, que não vê que a biblioteca vai auxiliar de alguma forma, porque os presos, eles trabalham com trocas. Então, por exemplo, eles vão estar ali, né, e eles querem alguma coisa em troca, e que pode passar materiais ilícitos. Então, eu acho que a falta de informação, além da falta de políticas públicas, é uma barreira para a gente estar ali dentro, conversando com as pessoas. As pessoas, elas não entendem as funções e os serviços e o que um bibliotecário pode prestar, né? E o que uma biblioteca pode disponibilizar. Então, a gente faz um processo de conversar mesmo. Até uma das diretrizes aí foge da política de desenvolvimento de coleção, mas uma das diretrizes dos resultados da minha dissertação é isso, é conversar com os funcionários. É uma troca, eles apresentam para a gente quais são as perspectivas em relação à segurança, os procedimentos, e nós apresentamos para eles o que a gente faz. Conversar com eles, explicar o que a gente está fazendo ali, o que a gente vai disponibilizar de informação. Enfim, conversa, né? Falta políticas públicas e faltam as pessoas entenderem o que a gente faz e o que uma biblioteca prisional pode disponibilizar e auxiliar, né, dentro de um estabelecimento prisional. Botei. Ai, que ótimo, ó. Você consegue ver os comentários aí também, né? Eu Então, consigo comentários muito alguns, tem alguns interessantes. que são muito grandes. E tem uns que eu consigo sim, mas eu vou ver depois todos, gente. E aí eu respondo, tá? Eu vou responder todos eles. Isso. Ó, de perguntas foi isso. Quero agradecer muito pela sua palestra, por esse momento das respostas. Foi ótimo. A gente só comentário positivo. Depois você dá uma olhada para você ver. Eu tava conversando com o José antes de começar, eu falava, eu tô muito nervosa. Mas eu sempre fico, em qualquer palestra que eu vou dar, eu falei pra ele, nem parece que eu falo sobre isso, né? Com várias pessoas em vários lugares, mas foi incrível estar aqui com vocês. Eu adorei a experiência, eu nunca tinha feito uma live ao vivo assim, né? Tipo, na hora, com comentários, com pessoas interagindo. Foi incrível. Muito obrigada, gente, por me proporcionar essa experiência, por ter me convidado. Imagina, a gente que agradece. Quero agradecer também o pessoal que está comentando aqui. Eles adoraram o tema. Você compartilhar um pouco sobre a sua experiência. Falaram que é um grande desafio, né? E que a gente também não tem muito contato na graduação. Sim, a gente não tem, gente. Não tem mesmo, tá? Eu tive por conta da professora Daniela, que aí disponibilizou o vídeo da Kátia, que ela enviou, né, pra gente assistir as experiências dela. E foi a partir disso, assim, sabe? Mas perguntem, quando voltar às aulas, se vocês, eu não sei como tá aí na UFSCar, né, se vocês estão tendo aula EAD, enfim, mas tá parado? Tá tudo parado? Tá parado as aulas. O que tem agora são algumas disciplinas, tipo curso, sabe, de extensão. Sim. Mas elas não, que são as SFs, elas não são obrigatórias da grade. Então, aí as pessoas podem pegar, mas não são, assim, as aulas mesmo obrigatórias não estão
acontecendo também. Mas questionem, gente. Questionem nos lugares que vocês, quando as aulas voltarem, questionem os seus professores perguntando sobre a biblioteca prisional. Vê quais professores que têm abertura, que vocês têm abertura para conversar sobre as bibliotecas prisionais. E quem quiser, vai atrás do tema. A gente está aberto. Os pesquisadores relacionados ao tema estão abertos para que a gente converse sobre isso. Eu mesmo, se vocês me derem um oi nas redes sociais, já viramos amigos, gente. Eu já estou aí falando, né, com todo mundo e respondendo, eu sempre respondo todo mundo, enfim. Ai, que ótimo. Ai, Fabiane, sobre o nome do livro, eu te passo, ele não tá aqui comigo. Mas aí eu passo para ela, tá? Eu vou passar para vocês, na verdade, todas as referências. Se você puder, daí a gente manda para todo mundo. Isso, não. Então, ó, eu vou disponibilizar o formulário aqui nos comentários. Eu vou pedir para o pessoal entrar, responder, e através desse formulário a gente vai mandar os certificados. Oi. Voltou? Ai, a minha internet tinha caído, desculpa. Imagina, normal. E aí lá a gente vai mandar os certificados, as referências, e a gente conta também com o feedback do pessoal. Imagina, gente, respondem o formulário, hein? Tem muitas lives acontecendo. Inclusive, essa plataforma ela é muito usada, assim, né, agora, principalmente as pessoas estão fazendo live. Então, é normal oscilar um pouco. Então, o formulário já está aqui nos comentários. Vou dar um spoiler. Conta. Da semana que vem, da palestra da semana que vem. Então, ó, o tema é repositórios digitais como espaços de memória e disseminação da informação. Semana que vem, na quinta, e a gente vai mandando mais informações nas redes sociais do PET. Então, quem chegou aí, quem é amigo da Amabile, que chegou depois, não conheceu o PET, curte a página, segue no Instagram, que a gente vai continuar com essas lives e a gente vai disponibilizando as informações. Isso. Então, o formulário tá ok. Ai, eu amo, eu sempre lembro da música. Ai, desculpa, me empolguei. Gente, respondam o formulário, curtam a página, estejam presentes com o PET, o trabalho é incrível. José, você foi incrível, você acalmou meu coração, adorei conversar com você, conversar com o pessoal. Também. Foi uma live muito boa. Vou aproveitar e vou falar das lives que a gente já tem salva aqui, que faz parte desse encontro com os autores da ciência da informação brasileira. Então, a primeira live que a gente teve foi Fake News, Desinformação como Estratégia Política. Já está salvo na página do Facebook do PET. A segunda live, Biblioteconomia Negra, Caminhos, Lutas e Transformações. Também já está salva aqui na página do PET. E a terceira live, Representação e Gestão do Conhecimento, Aplicações de Cidades Inteligentes. Então, todas essas lives estão salvas aqui no Facebook do PET. Vocês podem acessar, podem assistir também e estudar, tá bom? Está disponível. Que música é essa que o pessoal tá falando? É aquela, cabelo, ok, não é isso? Brota no bailão pra desespero. Meu Deus, eu não acredito que eu tô falando isso numa live! Meu Deus! Então é isso, gente. Obrigado por assistir, obrigado a todo mundo que tá comentando. A gente se vê na próxima live. Muito obrigado, Amabile, também. Muito obrigada, José, equipe PET. Gente, boa noite, se cuidem, fiquem em casa se possível. Se não for possível, máscara e álcool em gel, hein? É isso. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.